Então, num desses encontros com o Lama Sonan, eu perguntei para ele sobre a prostração, né? Se precisava ser a prostração de corpo todo, que ele chama de estendida, se não me engano. Ou se podia ser a prostração, que eu esqueci o que ele chama, mas aquela prostração mais comum que a gente faz, né? Você existe a resposta que ele me deu? Foi assim, ele falou, olha, primeiro eu queria agradecer muito a você por você estar fazendo a prática. E dizer que eu estou muito feliz por você estar fazendo a prática, porque isso é muito raro, isso é muito importante. Sim, você já começa a querer chorar, né? Já de saída, assim, né? Aí ele falou assim, então você faça do jeito que você puder. É muito... Tá escrito nos ensinamentos que a prostração pode ser do jeito que você está perguntando se pode fazer, né? A prostração de corpo todo é mais comum nas práticas de Guru Yoga do que na prática do Nondro de refúgio Bodhicitta. Então, é importante você cuidar do seu corpo. Uma graça, assim, sabe? De uma doçura, assim, incrível. Então, acho que é uma conexão que a gente deveria fazer, se puder, sabe? A Lama Tsering falou dele ontem, Lama, ontem não, né? Na quarta-feira. Ela falou dele, ela falou que quando o Lama Sonan foi para os Estados Unidos, porque há muitos anos atrás o Shagdu pediu para o Lama Sonan ir para os Estados Unidos dar ensinamento para a sangha dele lá, né? E a Lama Tsering falou, quando o Lama Sonan chegou nos Estados Unidos, muito jovenzinho, e ela também devia ser jovenzinha, né? Porque eles devem meio que ter a mesma idade, assim. Ele disse que ele falou para ela, olha, vocês ocidentais, vocês acham que vocês sabem muita coisa, né? Vocês ficam recebendo iniciação de tudo que é lugar, e ensinamento, e não sei o quê, lendo e tal. Vocês não sabem nem o que é refúgio. Ele falou para ela. E ela disse que falou assim, me ofendeu, né? Tipo assim, peraí, você tá me ofendendo, né? Diz que ela pensou, não falou nada, obviamente, né? Mas, sabe, diz que doeu aquilo, né? Mas que daí que ela começou a pensar, começou a achar que era verdade, que ele mesmo tinha razão, né? Muito incrível, assim. Eu achei incrível a Lama Tsering contar a história dele, né? Com essas coisas tudo cruzadas, e é muito louco, né? É muito louco. E ele é incrível, assim. Oi. Oi, Tetê. Você falou do Vajrayana Foundation, né? Se a gente fizer o programa lá, depois, em algum momento, você falou que a gente teria que fazer as iniciações. As iniciações teriam que ser lá? Não. Não? Pode ser aqui no GOM? Pode ser quando tiver... Pode. É que assim, agora tá tudo estranho, né? Porque o que eles pedem é que você faça pelo menos um retiro lá, ao longo do seu Nondro, né? Que no meu caso vai durar o resto da minha vida. Então, qualquer momento que eu puder falar fazer um retiro, vai estar valendo, né? Mas isso não era pré-Covid, né? Agora eu não sei como é que seria isso. Se isso ainda é uma exigência. Mas não é uma exigência, sabe, ter? Porque é um programa super livre, sabe? Não é uma coisa assim que depois, se você não fizer, você não vai receber o certificado. Não é nada disso, né? É só um caminho mesmo, assim, que eles sugerem, né? Eu tenho um monte de vontade mesmo de fazer o retiro lá, mas eu não sei como é que vai ficar, né, agora. Essa história de viagem e tudo. Então, eles não podem exigir isso, né, da gente, assim, especialmente agora. Mas as iniciações, elas valem, especialmente do Gon. Lá é onde, Gê? Lá é Califórnia. Uhum. Estavam no meio do fogo lá recentemente também, né? Estavam achando que iam ter que evacuar o centro. Tava feia a coisa lá também. Então, assim, é recomendação forte, assim, de a gente se conectar direto, né, com os lamas. Mas é claro que os lamas daquela Lama Tsering, claro, né? A diferença é justamente a acessibilidade. Por mais incrível que pareça, o Lama Sonan é mais acessível que a Lama Tsering, né? Para você fazer pergunta. Ele manda e-mail, sabe? Ele responde e-mail, E tem o tal do mentor, que é a figura lá que fala português. Então tem uma facilidade assim que a gente não tem no Gompa, né? Porque a gente não é... Bom, eu porque eu não sou aluna. Talvez os alunos da Lama, das Lamas lá, seja diferente, acredito que sim, né? Mas como não é meu caso,
eu não tenho esse acesso. Para mim é mais fácil fazer essas perguntas para o Lama Sonã. Porque essa coisa da prostração, eu perguntei para o Fred. O Fred falou assim, olha... Ele é muito parecido com o Lama Tartin. Depois eu descobri que eles são amigos. Ele e o Lama Tartin são amigos de muito, muito antigamente, assim, né? Aí eu perguntei para ele, então, Fred, porque eu tenho um problema na lombar e tá piorando com as prostrações. Eu tava morrendo de dor nas costas, né? De fazer prostração de corpo inteiro, assim, morrendo de dor nas costas. Aí ele falou, olha, eu acho que não, né? Tradicionalmente, assim, é prostração de corpo todo. Mas aí eu falei assim, né? Mas o Lama Sonã, num dos ensinamentos que eu vi dele lá gravados, ele fala que podia. Aí ele falou, bom, se o Lama Sonã falou que pode, então pode, né? Quem sou eu para falar que não? Mas eu mesmo fiquei na dúvida, porque a gravação estava muito ruim, sabe? Da prostração que eu vi gravado lá. Tava horrível. O Lama Sonã falando de longe do microfone e tal. Aí eu resolvi perguntar e daí foi essa história que ele me respondeu, né? Mas o Fred... Então, tem umas facilidades, assim, né? E eles são, assim, detentores da linhagem, né? Mesmo, assim. Por sinal, a Lama Série publicou esse encontro, ela colocou um vídeo das prostrações e colocou as duas, de corpo todo. Eu sei. Mas eu também, eu tava lá nesse ensinamento aí. Eu tava lá no Saulim, né? A Luna acho que também. Quer dizer, não sei se é nesse ensinamento, mas no ensinamento que ela deu do Nondro de Refúgio Bodhicitta, a gente tava lá. E ela fala que tá bom, que podia ser, mas que melhor que fosse o corpo todo, sabe? Tipo assim, melhor o corpo todo. Mas se você não der pra você, então... O Lama Sona já não falou muito isso. Quer dizer, pra mim não falou. Mas também porque eu disse que tava com dor, né? Aí ele fala assim, isso é melhor do que qualquer academia. Fazer prostração é melhor do que ir na academia, porque você vai, seu corpo vai ficar saudável. Ele fica querendo me convencer. Eu que já estava super convencida, eu não estava nem precisando que ele me convencesse, né? Mas acho que ele já prevê que vai ter uma hora que você não vai aguentar mais, você vai querer largar, vai acontecer de tudo no caminho, né? Mas não chegou nesse momento para mim, estou super animada, assim, super feliz fazendo as práticas. Falar nisso, vamos começar? Nessa questão, sabe, Gê, eu fico pensando que vai chegar uma hora que vai afetar a mente, sabe? E aí que não é legal, né? E aí que não é legal. Eu estava conversando, né, das processações, eu estava conversando com a Marcele sobre isso, sabe? Não é legal nesse momento, sabe? Afetar a mente, que se cansar demais, começar a gerar uma aversão? Isso, que aí vai afetar a mente, e aí que não é bacana, sabe? Se bater, se começar a bater nisso, aí que já não é legal. Né? Então é uma linha que você tem que saber respeitar, né? Se começar a bater alguma coisa assim, por aversão, alguma coisa que a dor comece a bater em aversão, aí não é bom. Aí não é bom, né? Eu acho que é mais ou menos essa linha aí que você tem que, né, observar. Tem uma questão também de a gente ter que ir avançando, né, nos nossos limites, porque assim, é um limite kármico também, né, vamos combinar. Então é um bom senso que a gente tem que ter, né, de não se machucar. É um exercício, né, que você tem que ir indo, você tem que ir forçando para frente, né? Então, o sofrimento não é bom, mas é purificação ao mesmo tempo. Então, tem um meio termo aí, que a gente tem que entender, né? E ajustando a motivação também, ajustando o aspecto sutil da prática, né? Porque esse aspecto grosseiro, dor no corpo é aspecto grosseiro. Que nem diz a Alana Série, olha, é joelho, é um monte de músculo, um monte de osso e um monte de ligamento, vai doer, né? Não tem jeito, vai doer. Corpo é assim, dói, né? Mas tem um aspecto sutil da prática, então a gente precisa fortalecer cada vez mais o aspecto sutil da prática, o entusiasmo, né? o sentido da prática, para poder... Quando a gente começa a meditar, a perna dorme, por exemplo. Aí a gente começa a facilitar a prática, aí a pessoa chega no SEB e diz, a perna dorme. E a gente diz, vai dormir mesmo, é assim mesmo. Não, mas me incomoda, É mais ou menos isso. A gente sabe que vai dormir mesmo, e é isso aí mesmo. E a gente não vai ficar paraplégico por causa disso. Isso, não vai dormir mesmo. Vai cangrenar, mas não tem nada. Legal, chuchus. Vamos começar a prática, então? Daí a gente vai conversando depois, beleza?
Então tá, então eu vou fechar o microfone de todo mundo. Só para ninguém entrar meio de sopetão. A gente vai começar fazendo a prece das 7 linhas, daí a gente passa para a sadhana, né? A primeira, deixa eu só falar uma brincadeira para vocês. Esses dias a secretária do Lama, assistente do Lama, mandou uma gravação da filhinha dela tocando a prece das 7 linhas no violino, né? Só que com a seguinte melodia, quer ver que bonito que fica? Hojenyu jinu jansan pe mage sardom pola yasen chogin odrunye pe majune she sudrag kordo kadro mampe korche chi jesu dadruchi Jindi lapti jexu so guru pe masi de hom. Não é lindo? Super bonito, né? Então vamos lá, vamos fazer a prece e começar então a sadhana. Hum. Na fronteira noroeste do país de Ordem, no coração de pólen de uma flor de lótus, você obteve mais excelente e maravilhoso Siddhi. Renomado como aquele que nasceu do lótus, você está cercada por um vasto séquito de Dakins. Enquanto pratico, seguindo seus passos, rogo que se aproximem para conceder suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Ordem Udinu Jansam Pema Gesar Dompola Yatsen Chogin Odrunye Pema Jure Shesuda Kordo Kadro Mampekor Chechi Jesudak Druchi Jinje Lapchir Sheksuso Guru Pema Siddhi Hum. Ordem Udinu Jansam Pema Gesar Dompola Yatsen Chogin Odrunye Pema June Shesudak Kordo Kandro Mampekor Chechi Jesudak Druchi Jinje Lapchir Sheksoso Guru Pema Siddhi Hum. Agora, então, sustentando a presença de Guru Rinpoche nessa primeira parte toda da sadhana, a gente então contempla os 4 pensamentos. Então, Namo. Ó Lama, você que me conhece, meu infalível e constante protetor. Este nascimento humano com liberdades e dotes é muito difícil de obter. Tudo que nasce é, por natureza impermanente, fadado a morrer. As ações benéficas e prejudiciais produzem seus resultados inevitáveis. Os 3 reinos do Sansara são um oceano de sofrimento. Ao reconhecer isso, possa minha mente voltar-se para o Dharma. Namo. Tengi Gompola Maki. Ai, me perdi a melodia. Tengi. Perdi a melodia, não lembro. Perdi a melodia. Perdi a melodia, só um minutinho, deixa eu me... Me tengi Gompola Maki. Dajodini Shinto. Beleza, pode. Lume Tengi Gompola Maki.
Rajordini Shinto Nepaka Itsemita Chiwe Chochenin Gedile Ki Gyuntre Luame Kamson Korwa Donga Gyasona Tene Dako Daglo Chola Kiwasho. Agora, então, tomada de refúgio e para essa visualização, então, Guru Rinpoche está na nossa frente. E do nosso lado direito está o nosso pai, todos as pessoas da nossa família do sexo masculino, do lado esquerdo a nossa mãe, todas as pessoas da nossa família do sexo feminino. Na nossa frente estão os chamados inimigos e os amigos atrás de nós, e todos os seres ao nosso redor. Então a gente faria as prostrações, ao mesmo tempo que recita os versos de tomada de refúgio de Bodhicitta. E Chun Chanchu Nimpo Matoba Nama Concho Sulab Kyapsuchi Nane Zunte Korwa Matomba Magyu Senchen Kungi Pendedru. A partir de agora, até que eu obtenha a essência da iluminação, tomo refúgio no Lama, no Buda, no Dharma e na Sangha. A partir de agora, até que o próprio Sansara esteja vazio, me empenharei para trazer benefício e bem-estar a todos os seres sencientes que já foram meus próprios pais. Ainda sustentando a presença de Guru Rinpoche, sustentando a visualização de Guru Rinpoche, nós fazemos a oferenda de mandala. Em todas as minhas vidas, meu corpo, minhas posses e todos os meus méritos, ofereço ao refúgio, Buda, Dharma e Sangha, a fim de acumular mérito e sabedoria. Será Kungi Ludan Lonchepa, Soni Jyoti Kuncho Sun Labo, Idam Ratna Mandala Kamniya Tayami. Então a visualização de Guru Rinpoche se dissolve em luz. Nós repousamos na união com Guru Rinpoche por uns instantes. Agora então a meditação de Vajrasattva. Nós imaginamos então Vajrasattva no topo da nossa cabeça. Então acima da minha cabeça está o Lama, inseparável de Vajrasattva. E de seu corpo flui uma corrente de néctar que purifica todo o nosso karma negativo, emoções destrutivas, doenças, influências destrutivas, obstruções devidas a Dikpa e Drikpa. Chivolama dosememepe Kule Jutsin Gyulap Gyumbadri Jangyur. Nós podemos recitar quantas vezes nós desejarmos, então, um mantra de 100 sílabas na nossa prática diária. E depois um mala do mantra curto de Vajrasattva.
Om Vajrasattva Samaya Manupalaya Vajrasattva Tenopa Chitrodido Me Bhava Sutokayo Me Bhava Supokayo Me Bhava Anurakto Me Bhava Sarvasi Me Prayacha Sarva Karma Suchame Sicham Shiryan Kuruhum Ha 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 ho Bhagavan Sarvata Gata Vajramame Munsa Vajrabhava Mahasamaya Sato Ahumbe. Agora ainda sentindo o néctar sendo derramado por todo o nosso ser, nós estamos então um mala do mantra curto de Vajrasattva. Om Vajrasattva Hum, Om Vajrasattva Hum, Om Vajrasattva Hum. Om Vajrasattva Hum. O Lama Vajrasattva se dissolve em luz e se une a mim. Shuddhanandandre Ruchigyo. Então, prática de Guru Yoga. Eu me transformei em Vajrayogini, no céu diante de mim, meu Tsawe Lama surge na forma de Guru Padmasambhava. Anidoje Najudunkaro Tsawe Lama Peme Kuchengu. Com a purificação de todos os Budas passados, presentes e futuros, incomparável Lama Tsawe, a você eu rezo. Nesta vida e na próxima, nos estados do bardo, guie-me com compaixão. Conceda-me as suas bênçãos continuamente em todos os movimentos, todos os momentos. Do Sum Sangue Malu do Peku, Tsawe Lama Chola Soade, Jiche Bardo Sundu Tukche Tsum, do Sum Ginche Me Pardinjino. Recitando um mantra do Mala do Guru, nós recebemos as bênçãos de Guru Rinpoche na forma de Vajrayogini. Um corpo de luz, livre de apegos, livre de obscurecimentos.
Dessa forma que nós recebemos as bênçãos de Guru Rinpoche. Om Ahum Vajraguru Pema Siddhi Om Ahum Vajraguru Pema Siddhi Om. Om Ahum Vajraguru Pema Siddhi Om. Receba agora as 4 iniciações, as sílabas Om, Ahum, branca, vermelha e azul. Os 3 pontos de Guru Rinpoche, que penetram os nossos 3 pontos, purificando todos os obscurecimentos de corpo, fala e mente. Recebi plenamente as iniciações com todas as bênçãos de corpo, fala e mente de Guru Rinpoche. Assunto que o Andinho Zoto Vajraguru Kaya Vakatsita Siddhi Om. O Lama se dissolve em luz e se torna inseparável de mim. Reconheça sua própria Ripa como Lama absoluto. Namao Shiranting Emena Riton Dongi Lameran Sata. Repouse em meditação com o Guru absorvido em você. Primeira prece é Amitabha, transferência de consciência. Reza ao protetor Amitabha, o Buda da luz ilimitada. Pelas suas bênçãos possa realizar o caminho profundo de Poa. Gompo e Pamela Soa Desalam Poa Jompa Jindila. Gompo e Pamela Soa Desalam Poa Jompa Jindila. Gompo e Pamela Soa Desalam Poa Jompa Jindila.
Agora a oferenda do próprio corpo, a dedicação do mérito. Danilo Damonchegetache Magyudrola Pampa Me Partam Jodon Lapchenge Medrupashu Danilo Damonchegetache Magyudrola Pampa Me Partam Jodon Lapchenge Medrupashu. Agora meu corpo, minhas posses, meus méritos e até mesmo suas causas, todos reunidos, eu os entrego a todos os seres sem nenhum remorso. Possa proporcionar grande benefício a todos os seres sem impedimentos. Muito bem, chuchus. Nossa, eu perdi completamente a melodia. Eu faço todo santo dia usando a melodia. Eu fiz aquela graça lá da Ode Alegria lá e perdi a melodia, simplesmente. Facilitadora, viu? Só dificulta as coisas. Então vamos lá, chuchus. A gente vai estudar o segundo dos 4 pensamentos, né? Oi? É o cansaço, Gê. É não. Não. É tilt. Então, não, é porque tu cantou aquela melodia diferente mesmo. Não, dá sangue. Eu faço todo dia. Deixa eu olhar. Eu vou olhar e vou me lembrar. Putz, engraçado. Engraçado, sumiu. Depois eu lembro. Mas vocês têm, né? Não precisa também de mim. Bom, a gente vai estudar o karma, né? Página 49. Semana passada a gente tomou um couro da impermanência, agora nós vamos estudar o karma. Que não é nada mais fácil, é um pouco mais fácil. Né? Mas vamos lá. Deixa eu compartilhar. Vamos lá. Vamos ver o que o Guru Rinpoche, na forma de chaga do Rinpoche, tem para nos falar sobre karma. Então, o karma. Nossas ações virtuosas, não virtuosas, brancas e pretas, tecem o padrão das nossas experiências no samsara. O que determina se encontraremos prazer ou dor, ou chegaremos às alturas ou profundezas da existência cíclica, é a qualidade da nossa própria conduta em incontáveis vidas passadas. O karma é o jorrar inevitável de resultados vindos de causas. Ao compreendermos as forças do karma, ao purificarmos a negatividade e ao ajustarmos nossa conduta ao que é positivo, estabeleceremos uma poderosa bússola espiritual que nos servirá até que alcancemos o próprio limiar da iluminação. O Buda iluminado foi para além do dualismo kármico, a fim de atingir um estado infinitamente positivo tão radiante que até mesmo o seu reflexo pode despertar nossa experiência do estado búdico. Nós mesmos aspiramos por esse estado exaltado, porém, o caminho que leva à revelação absoluta do estado búdico requer uma assídua atenção ao karma. Como disse o próprio Guru Rinpoche, embora minha visão seja tão elevada quanto o céu, meu discernimento da conduta correta é tão fino quanto farinha. Isso aqui é super importante, porque a gente pode ter, em algum momento, né, que a gente acha que está fazendo práticas muito elevadas, a gente pode achar que esse negócio de karma não se aplica, né? Afinal de contas, eu sou um praticante dzogchen, né? Mas olha o que o Guru Rinpoche está falando, né? Pode até ter a visão do dzogchen, mas na hora de agir, observa a lei do karma, que ela opera, mesmo que a gente não acredite. Que nem o Lama Lola se fala.
Você pode achar que a gravidade, você pode não acreditar na lei da gravidade, mas ela não vai deixar de funcionar, né? A lei do karma é a mesma coisa. Então, durante incontáveis vidas, cada ser senciente tece uma teia kármica tão extensa que o padrão não pode ser percebido em sua totalidade. É como se fosse um bordado, assim, né? Um tecido, assim. Mas a gente não enxerga o tecido inteiro, né? Muitas pessoas vivem com medo por causa de forças kármicas desconhecidas, sofrendo todo tipo de medos inexplicáveis e fobias. Para superarmos a perplexidade e o medo, para purificarmos o karma passado e criarmos condições desejáveis, devemos reconhecer que a nossa situação, né, atual, assim, resulta das nossas próprias ações, a nossa situação a qualquer momento. O reconhecimento traz uma certa liberdade, por não mais nos permitir atribuir o que nos acontece a forças além do nosso controle. Algum poderoso Deus ou demônio, que por raiva envia desgraça, ou que por sublime indiferença não nos concede um descanso dos nossos sofrimentos. O que criamos podemos modificar. Essa é uma liberdade. Por outro lado, é uma responsa, né? Nossas criações kármicas se assemelham a uma peça teatral esquecida, que escrevemos há muito tempo atrás. Subitamente assistimos no palco e somos os principais protagonistas do drama. Escrevemos o papel principal e até distribuímos os outros papéis aos personagens. E os episódios teatrais de alegria e tristeza se descortinam de acordo com o roteiro que nós criamos, né? As cenas devem ser executadas uma após a outra. E é tarde demais para mudarmos a performance. Nosso único recurso é escrever uma peça diferente para o futuro. A criação kármica tem sua origem na mente, com a fala e o corpo seguindo a direção da mente. A delusão dualista da mente alimenta a tendência em nos fixarmos em desejos e a nos frustrarmos e nos enraivecermos caso esses desejos sejam impedidos, a orgulharmos-nos caso sejam satisfeitos e a invejarmos caso sejam satisfeitos por qualquer outro. Perdida em suas próprias projeções, a mente vai se tornando cada vez mais entorpecida e menos discriminativa sobre causa e efeito. Assim surge uma estupidez secundária, proveniente da ignorância fundamental sobre a natureza não dualista da existência. Ações positivas são concordantes com a virtude, com o altruísmo, a bondade, a paciência, a generosidade, a conduta correta e assim por diante. A mente e as atividades de uma pessoa virtuosa tornam-se mais refinadas, menos egocêntricas, menos estúpidas e menos aptas a causar danos deliberados ou acidentais. Uma pergunta frequente é a que se refere à relação entre karma individual e karma coletivo. O genocídio representa um exemplo extremo, já que um segmento inteiro da população é ameaçado com a aniquilação, inclusive as crianças, que durante suas curtas vidas certamente não cometeram nenhum dano sério. Esmagado por tais circunstâncias opressoras, como poderia qualquer indivíduo reconhecer o genocídio como sua própria criação kármica individual? O fato é que mesmo a hedionda injustiça do genocídio reflete o karma de cada vítima. Cada uma tem o destino kármico de ser parte do sofrimento do grupo. Algumas, de acordo com seu karma, morrerão, outras não. Algumas manterão sua humanidade, compaixão, outras ficarão completamente humilhadas. Mesmo no nivelamento impessoal de um assassinato em massa, cada pessoa tem a sua própria experiência interna. Nessa terrível situação, se uma pessoa sente compaixão pelas outras em situação semelhante, uma profunda purificação de karma ocorre. Nossa, isso é tão... O Lama falou disso no último... Não sei nem o que, acho que palestra. Deu, eu acho. Não sei, algum dia ele falou isso. Ele falou que... A gente estava falando sobre karma, né? Acho que sobre essa situação agora de pandemia e tudo, né? E é difícil a gente... É doído a gente falar, putz, isso é fruição de karma. Mas é óbvio que é. Tudo é fruição do karma, né? Agora, é uma mesma situação, né? Mas a experiência que cada um tem na situação também surge de acordo com o karma, né? Então, pessoas que passam muito mal na situação que a gente está vivendo, pessoas que estão indo mais ou menos relativamente bem, pessoas que estão sendo tocadas, estão desenvolvendo mais compaixão. Quer dizer, a forma como a gente experiencia uma mesma situação é função do karma que a gente está fruindo, né? Que a gente cultivou.
Então, se a gente cultivou virtude, né, nesse momento, pode ser que mesmo frente à pandemia, essa desgraceira toda, isso esteja nos servindo como combustível para a prática, né? Se a gente tem méritos para isso também. Agora é dureza a gente se lembrar disso e entender, né, de verdade, como que funciona essa coisa toda. Porque a gente não consegue rastrear. Então, a gente deveria simplesmente entender que é fruição do karma, né? Embora a gente não vá conseguir fazer, pô, é um karma que eu devo ter matado não sei quem no passado. A gente não vai conseguir rastrear. E isso não importa, né? O ponto é que é fruição do karma e o ponto é que nós estamos cultivando o karma o tempo inteiro, né? Cada vez que a gente reage de um jeito, de outro, a uma determinada situação, a gente está cultivando o karma. Então, mas o Lama estava contando nesse dia, contando uma história do professor dele, que eu acho que era o Geshe Nantag, que quando ele estava fugindo do Tibete, né, com um grupo de alunos dele, e uma porrada de gente que ia atrás, porque esses mestres, quando eles fugiam do Tibete, né, ia um monte de gente atrás deles, né, como se fossem ser protegidos, assim. Então, o Geshe Nantag saiu fugido de noite lá, né, porque era a hora que eles conseguiam se avançar, né, e com os alunos, mas tinha um monte de gente seguindo eles. Aí ele contou que teve um momento em que eles ficaram cercados, assim. Não que eles estavam num lugar, né? E em volta deles estava cheio de soldado chinês, e era de noite, né? Aí o Geshe Nantag falou assim, não, agora eles vão matar todo mundo, porque nós estamos cercados, né? Eles ouviam o exército chinês, tudo que era lado, assim. Aí o Geshe Nantag pegou, chamou os alunos mais próximos dele, e falou assim, olha, nós vamos morrer. Dá vontade de chorar, de lembrar. Eu quero que vocês se preparem, porque agora nós vamos morrer. Nós estamos cercados, os soldados vão nos matar, e eu quero que vocês cultivem agora, façam uma prática agora, e cultivem a compaixão por todos nós e por todos os soldados que vão nos matar. Agora. Pense. Isso é ter consciência de karma. Isso é ter consciência de karma. Só para a gente ter uma ideia, assim, mais ou menos, do que é ter uma realização dos 4 pensamentos transformam a mente, né? Puta, de arrepiar, né? Porque nessa hora que a gente está... Acho que nessas horas mais... Todo momento a gente está cultivando karma, né? Mas essas horas que são desafiadoras, assim, que a gente acha que teria todo o direito de reagir de uma forma negativa, é onde a gente está assim, enroscando mais ainda no Sansara, né? Enfiando a cabeça no Sansara, chafundando mais fundo no Sansara, né? É lindo esse tipo de história, né? Eu sempre que todo esse tempo, né, que a gente tem estudado os 4 pensamentos, eu falo, putz, se a gente realmente, né, incorporasse essas visões, né, dos 4 pensamentos, nossa vida ia ser outra vida, né? Viu, Gê? Eu não digo assim, falando por mim, né? Reagir de uma forma negativa, mas assim, não reagir da forma que a gente imagina que fosse reagir, sabe? Com os ensinamentos e a prática, sabe? Falando bem assim, que aquele negócio do assalto lá, que você sabe, aqui em Botucatu, lá do banco. Por exemplo, eu fiquei com bastante medo, sabe? E depois porque entraram aqui no condomínio, tudo, aí eu eu achei que eu fosse ter menos medo, sabe? E aí eu ficava lembrando do rum-rum, sabe? Da floresta, sabe? Com toda a prática, tal, ainda eu ouço o ronronar, sabe? E tremo, sabe? E tremo, né? Então eu via aqueles helicópteros, tudo aqui no condomínio, tal, e tremulava assim por dentro, sabe? Então, aí eu fico pensando assim, né? A gente estuda, a gente pratica, a gente estuda, a gente pratica, mas tem uma coisa kármica forte assim dentro da gente, né? Que não deixa a gente reagir da forma que a gente gostaria de reagir, né? Eu gostaria de reagir de uma forma super firme, sabe? Mas não reagir, não. Reagir tremulando, sabe? Por dentro. Então, mas o ponto não é porque a gente vai sentir medo, né? O
ponto é o que a gente vai fazer com esse medo, né? Tem coisas que são... Pô, outro dia eu tava pensando um dia, eu tomei eu prendi o dedo na porta, eu desmaiei. Eu não tava com dor, eu desmaiei. Quer dizer, eu tava com uma puta dor, mas eu não tava... Eu não tava sofrendo, sabe, por causa da dor. Tava doendo pra caramba, mas eu não tava sofrendo. Eu desmaiei. Quer dizer, tem reações que são muito viscerais, assim. O Lama Santen também falou uma vez, ele falou, eu não sei eu não sei que exemplo que ele tava dando, acho que era de sangue mesmo, que ele desmaiou. Ele viu sangue e desmaiou. Já era lama, né? Então não é, essas reações são super viscerais, né? Acho que fazem parte da bagagem humana mesmo. Mas daí o que a gente faz com essas reações é que a gente tem como agir, né? Tipo, eu imagino que o Geshe Nantag e os alunos dele iam estar tudo tremendo também, né? Vamos morrer todo mundo, nós e todo mundo que veio atrás de nós, achando que estavam protegidos, porque estavam com a gente, né? Imagina, né? Agora, nesse medo todo que nós vamos fazer, nós vamos sentar, vamos nos preparar para morrer e fazer uma prática de compaixão. Isso a gente pode fazer. Agora, tremer de medo, acho que não tem como evitar. Eu não sei se tem alguma coisa. Bom, lógico, né? Quando a gente estiver liberado, obviamente. Quando a gente não tiver nenhuma identificação com o corpo mais, é possível, né? Mas se a gente. Mas acho que tem a ver com essa noção de karma, sabe? Se a gente tiver consciência de que nesse momento, se a gente tiver uma reação negativa, assim, de cultivar ódio, ou cultivar ressentimento, sei lá, o que pode acontecer quando a gente passa por uma situação muito difícil, né? Que isso vai gerar um karma desgraçado e vai nos afastar da iluminação, a gente não vai fazer, né? Eu tô entendendo perfeitamente o que você está falando, porque assim, eu tinha muita compaixão por eles, sabe? Real. Brotava muita compaixão no meu coração, sabe? Eu chorava, pensava que eles eram filhos amados, sabe? Pais queridos, e muita gente aqui no condomínio, no grupo do condomínio, postava que queria que eles saíssem no saco preto, sabe? Fala saco preto quando sai morto, sabe? Assim, então eu imagino, eu sei exatamente o que você está falando. O que a gente faz com esse medo, né? O que as pessoas fazem com esse medo. Eu entendi perfeitamente. Mas não só numa situação extrema dessa como que você viveu aí, mas nas coisas bestas também, né? Porque a gente está o tempo inteiro fazendo isso. Cada vez que a gente reage como pessoas normais, assim, como pessoas comuns, como diz o Ian Rinpoche, não é... Quando eles falam, quando esses mestres falam assim, não reaja como uma pessoa comum, não quer dizer que são inferiores, né? Mas são pessoas que não têm refúgio, não têm o Dharma, não agem de acordo com o Dharma, né? Isso é... Então, toda vez que a gente reage como uma pessoa comum, a gente está perdendo a chance, né? De entender melhor o Dharma, de entender melhor a lei da karma, de criar uma condição melhor para nós, né? De prática e tudo mais. Mas não é fácil, né? Não é nada fácil. Como disse o Gyatso Rinpoche, não sei se vocês viram o post que eu coloquei hoje do Gyatso Rinpoche lá, das meninas. Na verdade, foi a Andy, que é minha amiga lá, do aluno da nossa, que está cuidando do Instagram, que está postando essas coisas, né? Eu só traduzi. Mas é super legal, né? Quer dizer, faz quantos milhões de anos que nós estamos no Sansara, né? Agora a gente quer o quê? Apertar o botão e pumba, desapareceu tudo. Não, né? Vai demorar, tem hábito pra caramba. Mas é genial que ela fala. O Gyatso Rinpoche é muito direto e muito gozado também. Então, é isso. A gente vai escorregar muitas vezes, né? Mas a gente precisaria manter isso na nossa mente, né? Então, vamos lá. O fato é que mesmo a hedionda injustiça do genocídio reflete o karma de cada vítima. Acho que eu já li essa parte, né? Nessa terrível situação, se uma pessoa sente compaixão pelas outras em situação semelhante, uma profunda purificação do karma ocorre. Eu estava lembrando nessa fala aqui que os professores, quando eles ensinam Tonglen, né? Eles ensinam Tonglen nesses casos, assim, quando você está bem mal, sofrendo, né? A melhor prática que você pode fazer é Tonglen por pessoas que estão passando pelo mesmo que você. Porque isso é uma purificação, é o que o Rinpoche está falando aqui, né? Nessa terrível
você está numa desgraceira total, assim, né? E você fala assim, não, mas como eu, tem uma galera passando pela mesma coisa que eu estou passando agora. Talvez pior, né? E daí você fala, não, todo esse cara amadurece em mim, eu entrego toda a felicidade, faz uma prática de Tonglen. Isso é para os fortes, né? É uma grande prática. Então, conta-se uma história sobre a vida do Buda Sakyamuni, incontáveis renascimentos atrás, no inferno. Ah, essa história é linda. Juntamente com outro ser atormentado, ele tinha a tarefa de empurrar uma carroça para cima de uma íngreme montanha, apanhando de varas empunhadas pelos serviçais do inferno, que os fustigavam, chicoteavam e os aguilhoavam inexoravelmente quando desmaiavam. Essa brutalidade, as insuportáveis condições do inferno, as chamas lambendo suas peles, a lava derretida escorrendo sobre seus pés, os ventos quentes queimando seus pulmões, tornavam a morte preferível. Mas eles não podiam escapar através da morte. Cada vez que seus corpos pareciam estar se desintegrando, eles reviviam em vez de morrer, né? Séculos de tortura se estendiam por milhares de anos. Ciclos fúteis de empurrar a carroça para cima, então deixá-la rolar montanha abaixo, multiplicados além da conta. Imagina. Um dia, enquanto o futuro Buda assistia seu parceiro caído ser pisoteado, seu coração foi movido por súbita compaixão. Deixe-no em paz, clamou. É inútil que tanto ele quanto eu tenhamos que suportar isso. Eu empurrarei a carroça sozinho. Os guardiões dos infernos imediatamente voltaram sua ameaça para ele. Idiota, berrou um deles. Como ousa nos dizer o que fazer? Você receberá o castigo que era dele e não a sua tarefa. Lançaram-se sobre ele com uma fúria inaudita, açoitando-o até que milagrosamente ele morreu. O seu único momento de compaixão foi o bastante para purificar o karma que o teria prendido ao inferno por intermináveis eras. No reino humano, em momento de dor, mesmo uma dor de cabeça, purifica karma que causaria séculos de agonia no inferno, porque podemos transformar o sofrimento cultivando uma perspectiva espiritual. Se usarmos a adversidade como um catalisador para a compaixão e a virtude, a purificação kármica torna-se rápida e profunda. Por outro lado, se tentarmos melhorar as circunstâncias externas da adversidade, enquanto ignoramos as causas kármicas, poderemos algumas vezes nos defrontar com sua obstinação. Tratar de uma doença cujas causas são kármicas pode fornecer uma boa ilustração para isso. Todas as doenças, no fundo, são kármicas, né? Mas se a gente só tiver esse olhar, né, de só tentar evitar e tentar cuidar e não entender o que está por baixo ali, né? Derradeiramente, todas as doenças provêm do karma. No entanto, o que chamamos de doenças cujas causas são kármicas difere das doenças comuns, pois não responde a tratamentos. Ou, se assim o faz, em breve cede lugar a uma nova doença. Medicamentos que funcionaram para outros se provam ineficazes e uma aflição após a outra mina o bem-estar da pessoa. Se a pessoa procura um direcionamento espiritual porque os médicos foram ineficientes, um lama pode sugerir uma prática de purificação ou salvar a vida de outros, minhocas para isca de camarão ou camarões, por exemplo. Após alguma prática, a pessoa pode finalmente encontrar tratamento médico adequado, ou a doença pode terminar sem nenhum outro tratamento. Com doenças muito críticas ou em casos terminais, a prática de purificação garante que em vidas futuras a pessoa não se confrontará com os resultados desse mesmo karma. Ajuda a esgotar o karma, né? Alguns anos atrás, uma mulher na Suíça começou sua entrevista individual com o Rinpoche dizendo: eu tenho câncer, fiz 2 operações sem sucesso e agora vou morrer. Ela falou isso sem qualquer emoção, e o Rinpoche não a contradisse. Ele somente sugeriu que purificar karma beneficiaria seus preparativos para a morte. Ela aceitou e ele então deu-lhe a prática de tala vermelha. E um aluno suíço generoso lhe ofereceu um lugar para fazer retiro por 1 mês ou 2. O Rinpoche nunca mais a viu, mas soube mais tarde que ela realmente fizera um retiro muito diligente, que todos os seus sintomas haviam desaparecido e que ela continuou vivendo por muitos anos. A doutrina budista, ao definir o que deve ser abandonado e o que deve ser aceito, classifica o karma em 10 não virtudes e 10 virtudes. Essa parada de purificação não deve ser, deve mesmo funcionar, né? Bom, vamos seguindo, amores? Alguém quer comentar alguma coisa? Não se deprimam, hein? Não se a questão deprimam. da prostração, aqui, ó, nesse parágrafo fala aqui, ó, no reino humano, um momento de dor, mesmo uma dor de cabeça, purifica karma que causaria séculos de agonia no inferno. Só isso, pronto.
Imagina uma dor de prostração. Tô achando que eu vou fazer a prostração. Isso aí, pronto. É só uma observação. Ô, Giane, Oi. essa prática, ela tem a ver com aquele ensinamento que o Lama deu, né? De utilizar as diversidades como caminho, né? Isso, tem a Eu ver. lembro que aquele texto raiz, a primeira vez que eu vi ele, foi um livro do Lama Zopa, que chama justamente como transformar a felicidade aliás, sofrimento em felicidade. É uma coisa assim. Aí a gente vendo esse trecho, ele fala justamente sobre isso. Eu lembrei de uma prática que o Lama Zopa tem, que é de salvamento de vidas, né? Que resgata aqueles animais e salva aqueles animais que seriam mortos. Isso dá um resultado prático de purificação, né? Mas eu acho que tem a ver justamente com a visão que a pessoa passa a ter, né? É muito interessante isso. É muito interessante. Do outro, né? Porque esse negócio de salvar vidas é uma prática bem comum do Choque do Gompa também, né? Não só do centro do FPMT, mas nos centros do Shagdu também. Porque tem é como se fosse uma ação, um antídoto direto, assim, né? Para você prolongar a sua vida, né? Ou para purificar o que determinaria uma vida mais curta, você então salva vidas, né? Como se fosse um antídoto mesmo, né? É bem comum. Não sei se vocês lembram no Kundum, eu acho, no Kundum mesmo, no filme do Dalai Lama, tem uma hora super engraçada que ele tá com... Não sei se vocês lembram dessa cena. Ele tá conversando, ele era jovem já, ele já era um jovem, já era Dalai Lama. Devia ter uns 16, 17 anos. Aí ele tava conversando com uns monges assim no lugar, meio que pensando como é que eles iam fazer para escapar do Tibete e tal. Aí eles veem uns bichinhos, não sei se era ovelha, o que era, tudo indo para o abate, assim, né? Com alguém conduzindo um rebanhozinho assim para o abate, eu acho. Aí o Dalai Lama só faz assim, ó. Só faz pro monge. O monge sai correndo para pegar, comprar os bichos para salvar. Né? É super engraçado. Então, o Dalai Lama só fazer isso, já o monge saiu correndo de onde estavam lá para ir salvar os bichinhos. Muito engraçado. A Márcia Trago falou, quando eu fraturei os punhos, isso aconteceu porque eu fui atacada por cachorros que vieram de uma casa cujo proprietário esqueceu o portão aberto. Meu Deus, eram cachorros de médio porte, eu podia ter os machucado para me proteger. Mas eu preferi sair me afastando, evitando a mordida. E isso ocasionou minha queda. As pessoas não compreendem minha recusa em agredir os cachorros para me defender. Para mim, pelas razões que a gente mencionou, é super claro que agir de modo agressivo não é uma opção. Desde criança eu sinto assim. Não consigo revidar, mesmo quando incentivada por todos à minha volta, ou ridicularizada por agir desse modo. Caramba, Má. Grande prática essa, né? Revidar não é o caso, né? Mas é difícil, né? Numa situação dessa, você ter uma reação assim. Muito bom, Marcinha. Muito lindo. Então tá bom, então vamos continuar, tá bom? Então lá, as 10 não virtudes. Então, se a gente tiver uma dúvida do que fazer, do que não fazer, é só ler isso aqui, as 10 não virtudes, as 10 virtudes. Pronto, tá resolvido, né? Como fazer para lidar com o karma. As 10 não virtudes incluem... Quando eu aprendi isso, eu falei, não tem como, porque mente. Vamos combinar, né? Porque, tudo bem, vai. As 10 não virtudes incluem 3 de corpo. Matar, roubar, conduta sexual indevida, que já não é muito simples. Aí, 4 da fala. Mentir, difamar, falar rude, conversa fiada. É relativamente simples até conversa fiada, porque conversa fiada, não, quem que não faz, né? Depois, quando chegou nas 3 de mente, fala, não dá, não tem como, né? Um baita treinamento forte esse, né? Mas realmente não é uma coisa simples, né? 3 categorias de karma amadurecem por intermédio de nossas ações: experiência óbvia, experiência similar à causa e tendência similar à causa. Acho que ele vai explicar mais pra frente. Um ladrão que renasce no reino dos espíritos carentes ilustra a experiência óbvia dos resultados kármicos. Quer dizer, ele rouba e tem como resultado exatamente o oposto do que ele fez, né? Exatamente o que ele causou. Assim. O ladrão que renasce como humano sendo pilhado por ladrões exemplifica a experiência similar à causa. Peraí.
Um ladrão que renasce no reino dos espíritos carentes, ele roubou. É como se fosse o reino de quem só quer roubar mesmo, né? Experiência óbvia. Um ladrão que renasce como um humano sendo pilhado por ladrões, exemplifica a experiência similar à causa. Quer dizer, né? Ele só é a vítima do que ele fazia, né? Enquanto que um ladrão que renasce como um humano, com um forte instinto para roubar, personifica as tendências similares à causa. Quer dizer, ele continua tendo aquela tendência, né? Era um ladrão, continua sendo um ladrão. Bobear, continua sendo um ladrão, né? Então, são 3 tipos de amadurecimento do karma. De todas as não virtudes, matar é a mais terrível. E entre os vários motivos para se tirar a vida, matar premeditadamente por raiva ou ódio é o pior. Quer dizer, você planejar matar o outro, né? Levando ao renascimento no inferno. Matar por desejo, como matar pela carne, pele ou posses, pode levar a um renascimento como espírito carente. Vocês veem? Comer carne, como é que, falando sério, como é que fica a história de comer carne, né? Nesse contexto aqui. Não tem como passar o batido disso, né? Tá, que a gente não mata diretamente, né? Tem uma diferença, assim. Se você... Os mestres, quando eles querem aliviar um pouco, eles falam, se não quiser comer carne, se você tiver que comer carne, então pelo menos não coma uma carne que foi de um bicho que foi morto só porque você queria comer a carne. Só que não é essa a situação sempre. Os bichos não morrem nos matadouros para vender a carne no mercado porque alguém vai comprar. Quer dizer, se a gente compra uma carne no mercado, aquele bicho não foi morto porque a gente ia comprar aquela carne. Então, eu não quero criar uma polêmica aqui de quem deve comer, se eles devem comer carne ou não devem comer carne, mas se a gente olhar direito, né? Tá escrito aqui, né? Eu acho isso. Que eu vou achando, né? Matar por desejo. Que é isso? A Tenzin Palmo, quando ela fala sobre vegetarianismo e tudo, ela fala que o que ela acha mais complicado é que a gente tem prazer em comer carne. Se a gente pensar direito, pessoal, eu não quero ficar enchendo o saco de vocês, assim, mas se a gente pensar direito, a gente não come carne. Se a gente parar para pensar, a gente não come. A gente começa a ouvir essas coisas, né? Tem palma, não, a gente não come porque precisa do alimento. A gente come porque a gente tem prazer no gosto do alimento, da carne, do bicho. Não dá para comer, não dá para comer. Se a gente pensar direito, não dá para comer, né? Bom, então matar por ignorância ou por descuido pode levar a um renascimento como animal. Se o karma de ter matado não amadureceu o suficiente, se foi parcialmente atenuado em vidas prévias, então o assassino com 40 S pode renascer num reino superior. Porém, ser acometido por várias doenças, uma vida curta e possivelmente uma morte violenta, ou nascer num meio perigoso ou insípido. Essas leituras elas são muito duras quando a gente tem alguém por perto que teve uma morte assim, né? Ou quando a gente vê alguém que sofre desse jeito, assim. Mas por mais dura que seja, a gente tem que seguir esse estudo, né? Porque assim, né? Essa é a explicação que o Buda dá para essas coisas. Então, matar. Eu acho que talvez no nosso caso, o que a gente deva mais refletir, na verdade, é com relação ao alimento, né? Embora tenha a história, mas se você comer mato, morre um monte de bicho. Tá bom, morre um monte de bicho, né? Mas não é o bicho que está morrendo que você vai comer, né? Ele morreu no processo. Não tem realmente como não deixar pegada e tudo mais. A gente todas as nossas ações têm um efeito, né? Não tem como. Tudo isso é certo, né? Agora, eu acho que vale a reflexão do que com relação a comer carne ou não, né? E os mestres, eles estão cada vez mais levando-se um pouco mais a sério, assim. Não levando a sério, mas tomando medidas, assim, né? Tipo Karmapa, né? Em nenhum centro do Karmapa se come carne. Em nenhum lugar do mundo, nenhum centro do Karmapa se come carne. Agora, já você vai no Gompa, aqui no Shaolin, tem carne, né? No almoço. Então, sei lá, não dá para entender. Eu não consigo muito entender. Eu acho que é uma reflexão que cabe, assim, sabe, pra gente, à luz de tudo disso que está escrito aqui, né? E, sei lá, textos de outros mestres, né? A Sangue assistente do Lama,
acho que eu contei para vocês que o Chatral Rinpoche, que é um grande mestre, ele era próximo da família dela, né? Então, foi ele que ensinou o Nondro para a mãe dela, ele era muito próximo da família dela. E esses dias a gente estava conversando sobre... a gente estava conversando sobre o Chatral Rinpoche, e eu estava lembrando que ele, quando ele conheceu a mãe do Tsoknima, do Tsoknyi Rinpoche, do Mingyur Rinpoche, né? Aquela família de gente fraquinha lá, filhos do Tuku Orgyen Rinpoche, né? Aquela família mais ou menos. A mãe deles era uma super praticante, né? Assim, mas daquelas silenciosas lá. E aí, quando o Chatral Rinpoche foi na casa dela, porque ela estava muito doente, o Chatral Rinpoche falou, não, ela vai atingir a iluminação no bardo. Mais ou menos isso ele falou, né? Daí eu tava querendo contar essa história para ela e fui procurar um livro, porque eu lembrava que era um livro que tinha essa história. E eu comprei o tal do livro para dar para ela. E nesse livro tem vários, porque o Chatral Rinpoche era um grande defensor da proteção dos animais, assim, né? Aí não dá. Você lê esses textos de mestres assim e fala, não, tem coisa aqui. Ou a gente, né, começa a fazer a coisa direita ou não faz, né? Não tem como. É um ciclo gigante de morte e destruição vinculado ao hábito de comer carne, realmente. Então fica a reflexão, sem mais. Eu acho chato ficar falando muito disso, mas acho que vale a reflexão, né? Roubar significa tomar o que não foi dado. Relacionado a roubar está o uso de nossa autoridade para coagir outras pessoas a entregar suas propriedades, como quando o déspota estabelece taxas injustas, ou destituir através de fraude, como quando um homem de negócios cobra um preço excessivo. Roubar pode levar a um renascimento com espírito carente ou a outras circunstâncias de extremo empobrecimento. O Lama Santen fala de roubar tempo do outro também. A gente vai cuidar para não ficar tomando o tempo dos outros. E para devolver as coisas que a gente pega emprestado e não devolve nunca mais. Isso também é uma coisa que tem a ver com roubar, né? Tomar o que não foi dado. E devolver num bom estado, né? Devolver num bom estado, né? Pelo menos do jeito que você recebeu, né? Você conseguir consertar um pouquinho melhor. Melhor ainda. Mas pelo menos do jeito que você recebeu, né? Então, para monges e monjas, uma conduta sexual indevida consiste na violação dos votos de celibato pela prática de relações sexuais ou da masturbação. Olha, eu não sabia que masturbação violava a prática de celibato. Coisa é forte, né? As pessoas leigas transgridem através do adultério. Relacionados à conduta sexual indevida estão incesto, seduzir crianças ou outros que são tabu, estupro, praticar sexo no lugar sagrado ou em épocas nas quais se fez um voto sagrado de abstinência sexual. Consequência da conduta sexual indevida pode ser um renascimento no inferno em lugares imundos, pútridos de fezes. Na melhor das hipóteses, terminamos com um esposo ou esposa feios e briguentos e muitos inimigos. Mas esse tema sempre dá confusão também quando a gente conversa no SEB, né? Todo mundo pergunta, o que seria impróprio? Impróprio é quando faz alguém sofrer. Quando alguém sofre, isso é fácil de entender. É simples assim. Alguém sofreu, pronto. Isso é conduta sexual imprópria. Mentir tem 3 categorias. Grandes e destrutivas mentiras, com a intenção de mudar a opinião do outro sobre uma pessoa sublime ou sobre doutrinas de verdades espirituais. Também nessa categoria estão as grandes mentiras que nos investem de falsa autoridade espiritual. Como afirmar a posse de uma linhagem que não temos, dar respostas erradas e conceder iniciações que não estamos autorizados a dar. Mentiras comuns são contadas às custas de alguém ou em violação à sua confiança. Queremos mais dinheiro, então mentimos sobre a qualidade dos nossos produtos. Queremos evitar a punição, então mentimos que outra pessoa foi responsável pelo erro que nós mesmos cometemos. Queremos ser respeitados, então tomamos o crédito do trabalho de outra pessoa. As mentiras comuns sempre causam dano em algum grau, enquanto que as mentiras do terceiro tipo, as mentiras por vaidade, embora desonestas e exaltadoras de si, enganam sem danificar. Aqui nos vangloriamos de habilidades intelectuais, psíquicas ou espirituais que não possuímos, ou exageramos a nossa importância em várias ocasiões. Mentir pode resultar em um renascimento como animal. Se renascemos como humanos, seremos difamados, verbalmente insultados, crédulos e facilmente enganados. O mau hálito também pode resultar de mentir. Muito engraçado essas coisas.
Difamar causa uma ruptura, colocando uma pessoa contra outra, mesmo que verdadeiras. Palavras difamadoras que estragam a opinião de uma pessoa, que uma pessoa tem de outra, criam uma virtude. Isso é muito interessante, né? Porque eu tinha a sensação que, tinha para mim, assim, que difamar era contar uma mentira, né? Mas se for uma mentira, se a difamação for uma mentira, são duas coisas erradas que você está fazendo. Você está mentindo e difamando, né? Difamar é contar qualquer coisa que prejudique a imagem que as pessoas têm, né? Mesmo que seja verdade. Então, se você sabe algum problema de outra pessoa, melhor, né? Não botar na internet, né? Não causar nenhum tipo de complicação né, de afastamento entre as pessoas, né? Por causa disso. Da mesma forma, por sua intenção de dissentir, né, de separar, os resultados kármicos da difamação surgem, quer ela seja abertamente feita diante da pessoa difamada ou sussurrada, como disse clandestino. O renascimento no inferno ocorrerá como resultado de difamação que deliberadamente promova cisão na sanga. Esse é um crime é uma falta de retribuição imediata, né? Causar cisão na sanga. Caso nasçamos humanos, não teremos amigos e encontraremos pessoas agressivas que nos desprezam abertamente. Desavenças irromperão facilmente, os empregados serão difíceis e rebeldes. Tá vendo? Se você tem empregado difícil e rebelde, você aprontou. Você cometeu difamação no passado. Então, se liga. Fala rude significa usar palavras abusivas para criticar e condenar outros. E a isso se relaciona o uso de palavras não amistosas que humilham. Qualquer que seja a intenção, a fala rude tende a evocar raiva no coração do outro. Quem quer que faça uso dela renascerá em más circunstâncias. A pior sendo o inferno, quando o abuso for dirigido a um bodhisattva. Quase tão ruim é proferir palavras que feram nossa mãe, pai ou outro parente. Diz um provérbio tibetano: embora as palavras não tenham flechas nem espadas, elas rasgam em pedaços o coração de uma pessoa. Mesmo que a fala rude não leve a um renascimento nos reinos inferiores, poderemos renascer num ambiente quente e pedregoso, entre pessoas malvadas e ouvirmos coisas desagradáveis. O que quer que digamos causará rixas. Conversa fiada, ou falar inutilmente, como a gente fala no SEB, né? Esse é terrível. Envolve tagarelar desnecessariamente. Nossa, todo mundo faz isso, pessoal, não é? Todo mundo faz isso. Minha mãe, coitada. Então, expor doutrinas errôneas ou dar instruções do Dharma a alguém que não queira ouvir. Sabe quando a gente fica enchendo o saco do marido? Esses dias uma menina falando disso. Ai, eu encho o saco do meu marido para ele aprender. Então, ó, conversa fiada. Que não esteja pronto para receber ensinamentos espirituais. Uma não virtude relacionada é proferir palavras incoerentes e indecentes. Nossa, falar palavrão. Eu falo tanto palavrão. Eu falo menos agora, mas eu falava muito palavrão. A conversa fiada pode levar a um renascimento como animal, ou se renascermos humanos, as pessoas desconsiderarão nossas palavras e não respeitarão as nossas opiniões, não importando quão sinceras ou verdadeiras possam ser. Uma consequência externa da conversa fiada é a necessidade de estar sempre se mudando por causa de circunstâncias instáveis. Ninguém te aguenta, você tem que ficar se mudando. Cobiça é querer se apropriar da riqueza do outro, da riqueza de recursos naturais. Da mesma maneira, podemos cobiçar as qualidades do outro, como suas habilidades intelectuais ou talentos. Quer cobicemos riquezas ou qualidades, não sentimos prazer no fato de que o outro as tenha. Vulga inveja. O pior resultado da cobiça leva a um renascimento como espírito carente. Porém, se renascermos como humanos, seremos excessivamente gananciosos e possivelmente incontinentes. Nossos desejos serão frustrados e obteremos o exato oposto do que desejávamos. A maldade significa raiva e intenções prejudiciais para com os outros. Surge quando o outro é visto como um inimigo pelo qual se tem hostilidade, ou como um rival do qual se tem inveja, ou como alguém que nos tenha prejudicado e de quem queremos nos vingar. Um pouco que a Márcia estava falando, né? Apesar que o caso da Márcia do cachorro não era nem o caso, né? Era para se proteger, não era nem para revidar. Mas, enfim, o Buda fazia isso. Márcia está bem.
A maldade pode levar a um renascimento no inferno, mas se encontrarmos um renascimento humano, seremos uma pessoa malvada, num ambiente selvagem, um alvo para ataques, extremamente paranoica. Então, quando a gente vê essas pessoas humanas, né, quando a gente pensa, nossa, a vida humana é tão rara, e tarará, possivelmente é uma situação dessas, assim, né, de um karma que não fruiu completamente, né? Mas que ainda sobrou um resquício. Então, uma pessoa que é malvada, que surge, né, nesses infernos na Terra que a gente conhece. As pessoas que têm visões errôneas negam as leis de causa e efeito e recusam-se a reconhecer a autenticidade dos objetos de refúgio. Advogam o eternalismo, o racionalismo ingênuo, o niilismo ou outras falsas doutrinas. As visões errôneas podem levar a um renascimento como animal ou como um ser humano de pouca perspicácia e fé, que vive sem refúgio ou apoio espiritual. A explicação do eternalismo defende que alguma entidade, um fenômeno material, um estado de ser ou uma divindade tem existência eterna, enquanto que o racionalismo ingênuo valida eventos isolados ao invés de abraçar uma visão toda abrangente da realidade. O niilismo defende que nada existe, portanto nada importa. Visões falsas, né? Um dos efeitos mais desanimadores da não-virtude é a sua tendência à repetição. Hábito, né? Por exemplo, os seres dos infernos, cujo karma por ter matado se exauriu a ponto de liberá-los das tormentas do inferno, podem renascer no reino humano, mas aí se tornarão crianças violentas ou submetidas à violência, que gostam de torturar animais domésticos, insetos, outras crianças que poderão assassinar novamente quando adultas. A não-virtude gera uma afinidade com o que é pernicioso. E aí o ciclo se mantém, né? Vamos ler as 10 virtudes. Será que dá tempo de a gente fazer a prática, pessoal? Acho que dá, né? O que vocês acham? Vamos nessa? Vamos matar esse capítulo aí hoje? Então, beleza. É um montão de texto das 10 não virtudes e 3 parágrafos de 10 virtudes, né? Desequilibrado esse negócio aqui. As 10 virtudes ou as 10 ações virtuosas são o oposto das 10 não virtuosas. Não matar, mas proteger a vida. Não roubar, mas praticar a generosidade. Então, essa prática de proteger a vida, de salvar vidas, a gente pode ter certeza absoluta, que a gente já aprontou de tudo nas nossas outras vidas. Não só com seres humanos, mas em qualquer reino, né? Um dia eu estava num retiro com a Lama, assim, num lugar lindo, assim, e estava lá meditando sobre bondade amorosa, né? Daqui a pouco aparece uma lagartixa, tinha um monte desses bichinhos, assim, umas lagartixinhas. E um gato, as duas coisas voando, assim, na minha frente, assim. A lagartixa deu um salto, não sei que jeito, e o gato no ar, e ele pegou a lagartixa e... Eu fiquei tão chocada. Eu tava fazendo práticas de bondade amorosa. Imagina, daqui a pouco vem 2 bichos no ar, assim, que não voam, né? Mas estavam os 2 no ar, assim. Meu Deus do céu. Então é assim também, né? Esses bichos, é lógico que eles não matam porque planejam matar, mas matam. E eles ficam circulando, né? Ficam nesse ciclo indefinidamente. Então, quando o Rinpoche faz essas práticas de salvar-vida, quando o Lama Zopa faz isso, porque a gente já fez isso de monte. Então, é como se a gente estivesse gerando virtude para poder contrapor as besteiras que a gente já fez em outras vidas, em qualquer tipo de corpo, né, que a gente teve. Não roubar, mas praticar a generosidade. Não se entregar a uma conduta sexual indevida, mas praticar a moralidade em assuntos sexuais, realçada pela manutenção do celibato em certos dias sagrados e durante certas ocasiões, como retiros espirituais. Já ouvi falar também de promover a conciliação, sabe? De pessoas que vivem juntas, assim, né? Toda vez que a gente ajuda uma amiga a não se separar, sabe? Aquelas coisas assim né? De promover a união em vez da desunião, né? Não mentir, mas falar a verdade, não difamar, mas falar harmoniosamente, não usar a falar rude, mas usar palavras reconfortantes, não tagarelar, mas falar com discrição e significado, não cobiçar, mas regozijar-se com a riqueza e as qualidades dos outros, não ter maldade, mas ter benevolência, não defender visões errôneas, mas cultivar as visões corretas. Os resultados kármicos são também opostos àqueles da não-virtude. Teremos renascimento no mundo dos humanos ou dos deuses num ambiente agradável e produtivo. Não é isso que a gente quer. Lembra que a gente não quer renascer no reino dos deuses. Não se
confundam. A gente quer se iluminar. A gente não quer renascer no reino dos deuses. Cuidado para não jogar os méritos na caixinha dos deuses ali. Teremos uma vida longa e saudável, encontraremos riqueza e recursos, teremos um cônjuge bom e leal, ouviremos palavras suaves e gentis de sinceridade e louvor, nossas próprias palavras serão corteses e respeitadas, encontraremos amigos compatíveis, alcançaremos o que desejarmos, ajudantes virão em nosso auxílio, teremos uma perspicácia natural e compreenderemos facilmente a validade das doutrinas espirituais. Assim como as ações não virtuosas fomentam uma tendência à repetição, assim também as ações virtuosas. Ao praticarmos a virtude, desenvolveremos uma afinidade com o que é benéfico, que se estenderá às vidas futuras. Então, isso aqui a gente pode tomar como se fosse um treinamento da mente, né? Igual, assim. Cultivar essas atitudes, assim, sempre que surge uma oportunidade, né? E tomar consciência de quando a gente escorrega para um lado para o outro, ainda que seja minimamente, assim, né? Vamos fazer a prática, então, chuchus? Eu vou tentar dar um tempo para a gente poder refletir, mas que a gente não se perca muito, né? Então, vamos lá. Então, vocês podem encontrar uma postura confortável. Então, começa trazendo a atenção para o corpo. Relaxa as tensões, revigora um pouco o corpo, acende de novo energia. Pode ser que a nossa energia dê uma baixada, assim, quando a gente trata de temas difíceis, assim. Então, renova a energia. Acompanha a respiração por uns instantes e solta por uns instantes todos os conteúdos da mente. A gente pode retomar o nosso senso de refúgio, de bodhicitta. É por isso que a gente está aqui, estudando e refletindo sobre esses assuntos. A gente segue a prática instruída pelo Rinpoche. Então, em primeiro lugar, avalie inteiramente a sua situação kármica. Inspecione as circunstâncias desta vida, tentando discernir os padrões kármicos que foram estabelecidos no passado. Consegue identificar padrões kármicos? Formas de ver as coisas, formas de reagir às coisas. Ou repetições das ações virtuosas e das não virtuosas. Padrões kármicos positivos e negativos. É uma reflexão importante. A gente pode fazer todo dia, inclusive, no fim do dia. Esses padrões foram estabelecidos no passado. Mas então, cheque também os seus pensamentos e ações atuais como uma indicação do que virá. Estamos a todo momento semeando o nosso karma futuro. O que nós estamos semeando nesse momento?
Nenhum ser senciente dos 6 reinos prefere o sofrimento à felicidade. E, no entanto, quase todos nós criamos as causas para o sofrimento. Nós nos esquecemos das consequências kármicas. E nós agimos buscando uma gratificação momentânea. E culpamos a nossa má sorte em circunstâncias externas negativas. Como se elas acontecessem por acaso. E não como resultados da nossa própria conduta no passado. Então agora, sem erro, sem equívoco e sem pretender escapar dos resultados negativos, se a não virtude não for purificada, seja uma testemunha honesta da sua própria conduta. Os outros poderão elogiar você pelo seu comportamento, mas só você pode saber verdadeiramente se as suas ações estão ou não maculadas por uma motivação impura ou pelos venenos mentais. Mais cedo ou mais tarde, você terá que viajar pelos bardos do pós-morte. Despido de tudo, exceto da consciência e das forças do karma. Então, para que se revestir de hipocrisia e de racionalizações agora? Contemple dessa forma e depois descanse a mente. Enquanto surgirem os pensamentos, então use-os para despertar a compaixão. Imagine as forças kármicas que subjugam agressores cruéis quando eles morrem. A multiplicidade da agressão que repercute sobre eles. As infinitas eras de tortura no inferno. Pense naqueles cujas vidas confortáveis são subitamente esmagadas pela tragédia. Uma consequência inesperada de um karma. Pense naqueles cujas vidas se mantêm confortáveis e neutras, que extinguem as possibilidades de um bem-estar futuro por gastar os frutos do karma positivo passado e não plantar as sementes para um karma positivo no futuro. Pessoas que perdem tempo. Contemple as vidas quase sem oportunidades para agir com virtude. Seres dos infernos, cuja tormenta só os enfurece, mais ainda. Fantasmas famintos, cuja necessidade insaciável são uma obsessão. Animais que são predadores por instinto. Quando você se sentir motivado pela compaixão, a aliviar da maneira que for possível toda a dor causada pela ignorância do karma, relaxe em meditação não fabricada.
E quando surgirem os pensamentos, então direcione-os para a prece. Reze para que todos os seres possam aperfeiçoar a noção do que aceitar e do que rejeitar. Reze para você parar de culpar os outros e começar a purificar a sua própria mente. Reze para que você possa criar causas para circunstâncias afortunadas, através de ações de corpo disciplinadas, palavras bem escolhidas e intenção benéfica. Reze para que possamos todos escapar completamente desse entrelaçamento desorientador do karma e acessar a sabedoria primordial. E descanse a mente. E por fim, então, direcionando os pensamentos uma vez mais, faça o compromisso de agir de acordo com a mais refinada conduta. De meditar até estabelecer a mais elevada visão. Então, descanse novamente. É tão bonito, né? Essas práticas do Rinpoche são lindas. Tchau, Maria Eugênia. Você já foi? Acho que já foi. Então tá bom, chuchuzinhos. Oi. Só para comentar como é importante, né, a gente contemplar esses temas, estudar isso, porque ele dá uma perspectiva para a gente da nossa vida e meio que já cria um ambiente para a gente praticar mais, né? Com a motivação mais correta. Nossa, é super importante. A gente corre o risco de passar batido, né, por isso, assim. A gente acha que já sabe, que já vi, já sei quais são, né? E é tão profundo, é tão infinito, né? Mas ao mesmo tempo, assim, ao mesmo tempo é da nossa vida prática, né? É todo dia, assim, é o tempo todo mesmo. Se a gente não trouxer para esse lugar, né? A gente pode também, sei lá, perder a chance, né, de aplicar mesmo, assim, né? Porque a gente lê sobre, sei lá, sobre as virtudes e as não virtudes, né? A gente pode achar que é uma coisa muito ampla, mas a gente precisa ter isso na mente para a hora que estiver acontecendo na nossa cara, aquilo a gente perceber, né? Mas e ao mesmo tempo. Oi.
Oi, fala, querida. Não, eu ia só comentar que uma coisa que eu acho super bonita nessa questão de contemplar o karma é que ele essa contemplação tem a ver com uma moralidade, uma ética. Ela Uhum. traz sempre a gente para o lugar de onde eu estou para ser o humano, entendeu? Aí a ética não só nas relações totais, né? É uma coisa muito interessante. Porque, na verdade, assim, a gente, quando fala em virtudes e não virtudes, a gente, como está muito próximo da gente, a gente não vê, às vezes, isso num nível mais amplo, das relações gerais, né? E que vai estendendo, e, enfim. É muito interessante para observar a perfeição da moralidade. A contemplação do karma é muito bonito, eu acho isso fantástico. Assim. Porque a base, né, para dizer o que é virtuoso e o que não é virtuoso, é justamente o causar ou não causar sofrimento, né? Essa é a base da ética budista. Eu acho lindo de morrer isso mesmo. Porque não é um negócio, não é uma moralidade no sentido comum da palavra, não é uma coisa que alguém inventou, assim. Porque é um código, não é um código, né? É assim, se você fizer essas coisas, vai causar sofrimento. Se você fizer estas, você vai trazer felicidade. E o budismo todo é isso, né? Agora E também. esse texto, desculpa, esse Não texto fala, do Shagdu, assim, tem umas frases muito certeiras, né? Muito intensas, muito profundas, assim, putz, muito legal. para de culpar. Eu dei uma forçada até nesse pedaço, assim. Mas assim, para de culpar os outros e treina a mente, né? Porque. Por que tá bom, aconteceu alguma coisa horrível contigo? Alguém fez alguma coisa horrível com você? Você pode culpar, né? Só que você faz isso faz tempo. Né? Como é que a gente pode pegar isso e fazer outra coisa? Né? Cultivar virtude com o que acontecer, né? Cultivar essa outra maneira de lidar com as adversidades, né? Que os textos de treinamento da mente falam, né? E o que eu ia dizer é que, assim, às vezes a gente está no ponto cego, algumas coisas ficam no ponto cego para nós, não são tão aparentes assim, né? Porque justamente são hábitos. Então, o Lama Santa ele fala isso, né? Quando a gente tem uma sensação de familiaridade, aquilo é kármico, né? Então, às vezes a gente tem uma sensação, a gente tem uma familiaridade com a não virtude. É tipo assim, eu sempre fui assim. A gente nem questiona, tá no ponto cego realmente, né? A gente acha que faz parte do nosso jeito de ser, sei lá, bem o que a gente acha. Mas aí, às vezes, os textos de treinamento da mente, tipo os 8 versos são uma coisa incrível, assim, se a gente contemplar todo dia. Porque aquelas situações, elas vão ficando... Você vai identificando na sua vida, assim. Quem que é que você ajudou com grande esperança que agora pisou no teu calo? Que situações é que isso surge? Que situação que surge uma pessoa que é um demônio, que você queria ver longe para sempre? Que situação que é? Então, assim, aquilo vai mostrando, né, pra gente. Então, parece que, pra mim, tudo faz sentido, sabe? Esses 4 pensamentos transformam a mente, eles são ensinamentos de treinamento da mente, né? Lógico. Então, tem a ver com o texto que o Lama ensinou, né? Como enfrentar, o que o Lama Zopa ensina, como transformar a diversidade e felicidade em caminho. Claro, porque são um treinamento, tem a ver com os 8 versos, tem a ver com todos esses ensinamentos de Lojong, né? É lindo, eu acho fundamental pra gente. Então tá, amorzinhos. A Márcia sempre soube que tive uma sensação de estar sendo levada por alguma força maior que eu, tanto na direção de certas ações virtuosas, quanto de atitudes péssimas e atrapalhadas, geradoras de sofrimento para mim e para os outros. Graças ao encontro com o Dharma, eu hoje noto que através das práticas é possível ir gerando essa mesma força internamente através das práticas. A gente às vezes... o karma leva a gente para os dois lados, né? O que o Rinpoche estava falando, a gente se habitua com ações virtuosas e com ações não virtuosas, né? Então, karma leva a gente para os dois lados. Não é só... É que a gente costuma achar que karma é sempre karma negativo, né? E eu já tive uma discussão longa uma vez com o Lama Tarsi sobre karma positivo. Porque aquele livro sobre o karma que alguém está lendo, acho que é a Valma que está lendo, que sempre cita. Aquele livro sobre o karma, ele fala que karma positivo não é bem certo, assim. Porque o karma... porque as ações positivas, elas são criativas. O karma, ele é bem uma repetição mesmo, né?
karma negativo, assim, bem uma repetição. Você faz a mesma coisa, quando você olha e fala, puta, eu fiz a mesma coisa, né? De novo eu fiz isso. É meio que repetição mesmo, né? Já as ações positivas, elas têm uma criatividade maior, assim, não são exatamente uma repetição. Então tem uma controvérsia entre karma positivo, né? Se existe ou não existe. Mas, enfim, tem também essa energia de méritos, vamos dizer assim, né? Que levam a gente para o sentido positivo, assim, né? Da virtude. Mas a gente pode fazer isso deliberadamente, né? Esse livro é muito bom, viu, Gê? Ele é muito complementar. Ele é pequenininho, pequenininho, assim, pequeno mesmo, curtinho. É muito complementar, muito bom. Se alguém pergunta... eu não tenho... Acho que eu não tenho em português, eu tenho em inglês. O meu tá lá embaixo. Ele é pequeno, muito bom. É bem legal mesmo. Então tá, amores. Então vamos fazer dedication? Deixa eu... Na falta de uma dedicação mais especial, mais particular do nosso estudo, a gente vai fazer do CEP, do Chakra do Gonfo. Que os mestres deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam esta mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente, que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam doença, guerra, fome e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto a sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite. Imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Budas Bodhisattvas em conjunto. Seja qual for sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, e seja qual for a sua onisciência e realizações e poderes benévolos, e seja qual for a sua imensa sabedoria, eu que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da Terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. Última prece. Que a grande tradição da Bhakti Shantirakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Trisondeu sempre possa florescer e permear os três reinos. Que a presença das três joias nunca separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos três tempos. Quem Lopcho Sum Ring Luche Zanling Sasum Chapar Peldro Jucho Sum Não Adam Hidral do Sungelesho. Obrigada, Gê. Obrigada, More. Obrigada. Bom final de semana para todos. Até domingo. Obrigado, pessoal. Obrigada. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigado, gente. Obrigado, Gê. Tchau, tchau. Um abraço.